Olá novamente, Paula Morna Dória, cantora lírica. Peço desculpa, estas coisas dos diretos ainda não estou propriamente muito calhada. Eu gostaria de continuar a nossa conversa, não sei se têm perguntas para me pôr, gostaria imenso que me dissessem algo também sobre vós e aquilo que gostariam de perguntar a uma cantora lírica portuguesa. Com família na Ilha da Madeira, porque de facto eu sou morna e sei que existem mornas na Ilha da Madeira, bem como Dórias. Os Dória são de origem italiana e mais tarde passaram pela Catalunha também, e portanto eu também tenho descendentes Dória na Ilha da Madeira. De qualquer das formas, eu estava a dizer-vos que esta questão do percurso artístico não é de todo em todo um percurso fácil, porque o canto lírico é uma disciplina ou obriga a uma disciplina muito rigorosa, quase como se fôssemos um verdadeiro atleta. O cantor lírico tem que dormir bem, tem que comer e alimentar-se bem, embora se calhar estejam a pensar, mas porquê é que há tantos cantores obesos? E nós podemos verificar que de facto talvez isso se deva ao tipo de vida que muitas vezes o cantor lírico tem, onde passa imenso tempo em hotéis, onde não tem condições de cozinhar a sua própria, a sua própria comida, a sua alimentação, e nesse sentido se calhar não tem uma vida tão saudável como aquela que seria desejável. Em todo caso, a questão do atleta da voz tem de facto a ver com o facto de que o cantor não só tem de ter esta disciplina do descanso, da alimentação, da tranquilidade emocional, da estabilidade psicológica, como também tem que ter uns nervos de ferro e, sobretudo, uma voz que exige um treino diário, afincado, um domínio de línguas, seja o italiano, seja o francês, seja o alemão, o inglês, o espanhol também. Também há algumas obras, nomeadamente zarzuelas, que são cantadas naturalmente na língua espanhola ou castelhana, melhor dito. E na nossa língua portuguesa temos poucas obras, mas vamos tendo vários compositores mais contemporâneos que se dedicam a escrever para cantores e para a ópera. A ópera é um espetáculo em que algumas pessoas continuam a achar que é um espetáculo extremamente elitista. Eu acho que não, eu acho que é uma questão de se cultivar o interesse, de facto, desde a infância, por um espetáculo que é um espetáculo completo. A ópera ao vivo nada tem a ver com a ópera vista em casa, num vídeo ou mesmo numa transmissão em direto. É completamente diferente. É um espetáculo onde se conglomeram várias áreas, como seja a voz, a palavra, o poder do texto, a encenação, os figurinos, todo o decor, digamos assim, de cena. Temos também muitas vezes o bailado, que está em algumas óperas patente, nomeadamente estou-me a lembrar da Carmen de Bizet, por exemplo, por isso mesmo a ópera é um espetáculo tão interessante e tão rico. Por vezes a questão da língua, o facto de ser em italiano ou em alemão, pode levar a que as pessoas de facto se sintam mais afastadas da ópera. No entanto, hoje em dia a ópera aparecem sempre os títulos ou os subtítulos, digamos assim, o texto que permite a quem assiste estar a imediatamente perceber o que está a ser cantado, aquilo que está a ser dito pelos cantores na sua língua, que é o português neste caso. Se formos fora, a um outro teatro, pois será numa outra língua. Eu tive o privilégio, há relativamente pouco tempo, de ter estado aqui a 600 km do nosso país, em Madrid, no Teatro Real. Eu fui fazer um trabalho de aperfeiçoamento e especialização com dois grandes mestres. Um deles é o tenor Daniel Munhoz, que é um tenor argentino
de grande nome e com imensa e uma tremenda capacidade pedagógica e científica e um saber completo sobre a arte e sobre a ópera, e também tive o privilégio de trabalhar com o seu grande amigo Manuel Burgueras, que foi nem mais nem menos do que o acompanhador da cantora Montserrat Caballé durante mais de 20 anos. Portanto, estes dois grandes mestres, eu estive a fazer uma especialização, portanto um curso de aperfeiçoamento com eles em Madrid há menos de 2 semanas, e este curso foi extremamente rico, não só por aquilo que eu aprendi, pelo trabalho que desenvolvi, também por outros cantores que conheci e outros que já conhecia, nomeadamente uma grande cantora de Barcelona, que é a soprano Vanessa Canizares, que é uma soprano maravilhosa e que merece ser ouvida por esses palcos fora, porque de facto tem uma voz magnífica, para além de ser uma belíssima colega, e isso também é importante. Mas estava eu a dizer, na sequência desta minha ida a Madrid, eu tive a oportunidade, através de um contacto do meu grande amigo Alexei Shakitko, que é o pianista com quem eu trabalho naturalmente em Portugal, e trabalho a minha voz, o meu repertório, limo a minha técnica, etc. Portanto, através deste pianista consegui um bilhete gratuito, digamos, de amizade para assistir à ópera La Traviata no Teatro Real. O Teatro Real de Madrid, que está aqui a 600 km de Portugal, apresentou uma ópera feita com todas as condições de segurança, com um palco onde os cantores nem sequer se tocavam, porque todas as distâncias de segurança, por causa da questão do Covid, foram respeitadas. Exatamente a mesma coisa aconteceu com o coro, exatamente a mesma coisa aconteceu com o público, e o Teatro Real de facto é um exemplo daquilo que pode ser feito na música clássica em Portugal, mesmo em tempos de medo, mesmo em tempos de Covid, em tempos de pandemia, em tempos em que as pessoas estão mais inseguras e infelizmente a cultura acaba sempre por ser o parente pobre nestas questões, porque temos um entendimento que noutros países não existe, e que é o entendimento de que a cultura vem no fim da linha e que antes disso estão, entre aspas, as necessidades básicas. A cultura é uma necessidade básica, porque nós, no nosso confinamento, não pudemos estar sem um livro, sem um filme, sem um espetáculo, embora estivéssemos metidos em casa de acordo com as regras que nos foram instauradas pelas autoridades portuguesas de saúde e governamentais. Portanto, isto quer dizer que não há homem sem criatividade, não há cultura que possa não vibrar em cada um de nós. Por vezes a questão também está no ensino e no motivar as crianças para determinados espetáculos, para começarem a ganhar algum gosto. Nós temos em Portugal, e estamos bastante já bem apetrechados, digamos assim, para educar estes públicos. Temos alguns programas, digamos assim, alguns serviços educativos de referência, nomeadamente o Serviço Educativo do Teatro Nacional de São Carlos e também o Serviço Educativo da Casa da Música. Portanto, isto apenas para referir a cultura na parte musical, pois há diversos outros serviços educativos que funcionam maravilhosamente. Eu devo referir o Museu Berardo e as pessoas que trabalham no serviço educativo. Sou um bocadinho suspeita, tive lá o meu filho várias vezes a fazer workshops e de facto adorei as pessoas que lá trabalham, e devo referenciar aqui, sem sombra de dúvida, a Fabrícia e a Maribel, por exemplo, que são pessoas que lá trabalham e muito bem com crianças.
Portanto, afastando-me agora um bocadinho da temática, digamos, da questão de Madrid, que está aqui tão perto, por vezes não entendemos bem porque é que em Portugal se cancelam espetáculos da envergadura de uma Valquíria e não se pensam outras alternativas, e porque é que vamos de cancelar em março para passarmos para outubro e chegamos a junho ou julho e os espetáculos de outubro são novamente cancelados. Pois se o Teatro Real o faz, e em Espanha houve muito mais casos de Covid do que em Portugal, infelizmente, eu acho que seria tempo de pensarmos a cultura de uma outra forma, de começarmos a ter menos medo, de sermos mais práticos, mais racionais, de procurarmos outras soluções em espaços livres, espaços abertos, espaços com distâncias próprias. É possível fazer uma encenação com distanciamento, conforme eu vi no Teatro Real em Madrid. E é possível trabalhar em cursos de aperfeiçoamento técnico e artístico, como eu trabalhei em Madrid com o mestre Daniel Munhoz e com o mestre Manuel Burgueras. Portanto, aquilo que vos queria dizer é que a cultura tem que andar. Nós não podemos ficar subjugados a este medo, a este pânico que se instaurou. Temos que começar a sair de casa, temos que começar a frequentar as salas de espetáculos e, sobretudo, temos que começar a perceber que os artistas, o seu ganha-pão é realmente fazer cultura e trazer a cultura para, digamos, a linha da frente. E isto é mesmo a linha da frente, porque cultura não é apenas entretenimento. Cultura é algo muito mais profundo do que entreter as pessoas. A cultura leva-nos a encontrarmos-nos connosco próprios, a repensarmos determinados valores que nos são transmitidos, quer pela música, quer pela dança, quer pela pintura, quer pela escultura, e, sobretudo, a sentirmos e a termos emoções que são universais. E um grande artista, regra geral, comunica e liga-se ao seu público através dessas emoções, dessa parte, digamos, universal e que nos toca a todos e que é tão simples como o amor e o ódio, não é? Portanto, são emoções que cada um viverá à sua maneira, mas são emoções que todos nós conhecemos e há sempre estes polos, negativo, positivo, enfim, e há outras emoções mais complicadas, há outras camadas, não é? Isto bastaria começarmos aqui a abrir o leque de todas as emoções que a arte nos transmite e, sobretudo, que nos faz sentir, porque quem vai a uma sala de espetáculo ou de espetáculos quer sair de lá enriquecido e, sobretudo, quer ter uma sensação que não tem quando está em casa sozinho, ou quando está no café, ou quando está a fazer uma outra qualquer tarefa. A cultura desperta-nos, a cultura abana-nos, a cultura impulsiona-nos, faz-nos sonhar. E perdoem-me, mas eu adoro esta frase, e quando um homem sonha, o mundo pula e avança, e eu acho que nós temos que dar lugar ao sonho na nossa vida, e temos que dar lugar à criatividade acima de tudo e à arte, porque já há demasiada feiura no mundo, já há demasiadas coisas que nos perturbam, já há demasiadas situações negativas, e a arte aparece como a grande salvadora, mesmo até de alguns princípios éticos, porque a arte é, acima de tudo, o panteão da beleza, e os valores morais, quando são autênticos e reais, são também belos. Portanto, a beleza existe em tudo aquilo que se junta, digamos assim, ao leque das coisas que se querem mais perfeitas, que estão de facto num patamar diferente, num patamar, digamos,
não queria dizer mais intelectual, mas num patamar mais consubstanciado, digamos assim, enraizado na nossa cultura, na nossa sociedade, portanto, nos nossos próprios valores humanos e humanísticos. Eu gostaria imenso que me fizessem perguntas, estamos agora apenas com 5 visualizações, é um direto um bocadinho complicado para mim de fazer porque não tenho a participação do público. Não sei o que é que gostariam de me perguntar, mas aguardaria que me dissessem algo também. Sim, mando agora também um olá para o meu aluno João, que está a fazer um esforço para vir todos os meses a Lisboa ter aulas comigo. Olá, João. E, entretanto, também gostava de, mais uma vez, deixar aqui o meu olá para o meu pianista, o meu coach em Portugal, Alexei Shakitko, com quem me dou lindamente enquanto colega e amiga, mas sobretudo tenho uma grande e forte aliança artística. E para aqueles que me estão a ouvir, se alguém do canto lírico estiver interessado, eu acho que devem procurar trabalhar com ele. Ele é uma pessoa diplomada na Rússia, com créditos firmados, trabalhou no Teatro Mariinsky, trabalhou também como pianista de companhias de dança, nomeadamente na Alemanha, trabalhou também no coro Gulbenkian como cantor, ou seja, tem uma formação de canto e tem uma formação de piano, tem uma formação muito englobante do ponto de vista artístico. O nosso próximo projeto, e aproveito para revelar, o nosso próximo projeto, tanto meu como do Alexei, nós vamos iniciar uma sala de música, um grêmio, digamos assim, de músicos, onde estaremos ambos como docentes. Eu serei naturalmente a docente de canto lírico e de outros géneros musicais que apareçam, mas sempre, digamos, alicerçados na estrutura técnica do canto lírico. E o Alexei Shakitko estará como pianista para todos os níveis de crianças que nos apareçam. A nossa sede será em Alcântara, na Rua Sá de Miranda, em Lisboa. Deixo já aqui a notícia da formação da Major Minor, que é a nossa sala de música, o nosso grêmio musical. E em breve estarão disponíveis na internet também todas as questões relacionadas com inscrições, com pagamentos, com os docentes, com aquilo que os vossos filhos pretendam frequentar. E mesmo para adultos teremos algumas novidades. A nossa escola será acreditada pela ABSRM, que é uma estrutura de acreditação inglesa, portanto estamos a fazer aqui uma junção entre um diplomado na Rússia e uma diplomada nos Estados Unidos da América, portugueses ambos, porque o Alexei tem dupla nacionalidade. Eu sou portuguesa também, portanto queremos também que a nossa escola tenha a possibilidade de alcançar virtualmente alguns alunos no estrangeiro, não apenas em Portugal, mas no estrangeiro também, porque sabemos que se vivem tempos muito complicados do ponto de vista, digamos, das relações humanas, e a arte e a aprendizagem de uma arte como o canto lírico e o piano pressupõem uma aproximação muito grande entre o professor e o aluno. Portanto, eu não sei, se calhar este direto já vai longo, não sei se vos posso dizer mais alguma coisa sobre mim, sobre a minha arte. Se querem dizer alguma coisa, se me querem pôr alguma pergunta, eu estaria a vosso inteiro dispor. Se não, se calhar ficávamos por aqui. Eu agradeço mais uma vez à Rádio Cultura a possibilidade que me deu de estar presente hoje. Espero sinceramente que os tempos de Covid terminem e que as pessoas percam o medo de uma vez por todas e que seja possível organizar espetáculos e repensar
a estrutura dos espetáculos, nomeadamente de ópera e recitais de música de câmara e recitais de canto lírico, sem medo, sem receios, cumprindo-se os requisitos que são exigíveis nesta altura de Covid. Não vos digo não saiam de casa, antes pelo contrário, digo-vos saiam de casa, saiam protegidos, tragam a vossa máscara, não se esqueçam de mudar a máscara de 4 em 4 horas, mas sinceramente é tempo de darmos a volta a esta questão e não pensarmos que vem por aí uma segunda, terceira vaga e que Portugal tem que levantar-se desta crise e, sobretudo, apoiar a cultura, apoiar os artistas. Neste momento há muitos artistas a passarem mal, há artistas que estão completamente dependentes da sua arte, dos espetáculos que foram cancelados e, portanto, nós temos que, como cidadãos e como povo, temos que pensar que não podemos ter uma sociedade sem cultura, uma sociedade sem arte, e a arte não é apenas o fado, nem é apenas o... Perdoem-me aquilo que vou dizer, mas não é apenas o Kim Barreiros. A arte, e volto a dizer, são coisas mais elevadas. Não tenham receio, a arte não pretende ser elitista, a arte é acessível a todos. A arte toca a sensibilidade de todos. Às vezes é uma questão de educação, é uma questão pedagógica. Portanto, aqui apelo aos serviços educativos das nossas principais instituições, que eu sei que estão a fazer um esforço tremendo, e mando um abraço ao Serviço Educativo do Teatro Nacional São Carlos e também da Casa da Música. Como já referi, são dois serviços incríveis que têm feito muito pela cultura dos mais pequeninos e pela aprendizagem daquilo que é cultura para os mais pequeninos. Espero que melhores dias venham por aí. Eu também tenho um espetáculo agendado agora para setembro, a convite da Junta de Freguesia de Alcântara, e não posso deixar de mandar um abraço para o presidente da Junta de Freguesia de Alcântara, David Amado, que tem feito um trabalho extraordinário pela nossa freguesia, a freguesia onde eu habito, e onde nós vamos ter também a nossa escola de música, a Major Minor. Portanto, desde já, David, um grande abraço. Eu sei que faz muito pelos alcantarenses. Para as pessoas que me estão a ouvir nesta Rádio Cultura, naturalmente gostariam de ouvir falar mais sobre cultura, canto lírico, ópera, o que é que faz um cantor de ópera, como é que se chega lá. Aquilo que vos posso dizer é que, no meu caso pessoal, foi um caminho que eu comecei a trilhar, digamos assim, muito cedo. A minha mãe e o meu pai não são propriamente músicos, ou não foram propriamente músicos, embora na família tivéssemos um compositor bastante famoso do século XVIII, um compositor de Coimbra, portanto, da zona de Coimbra, José Maurício. E, portanto, havia, digamos que, uma tradição de família já da parte da composição, e também depois a minha avó materna estudou canto e era cantora lírica. E, entretanto, os tempos eram outros e na altura optou por casar e abandonou a possibilidade de ir para a Itália com uma bolsa de estudo. A minha mãe também aprendeu música, e as minhas tias. A minha mãe inclusivamente aprendeu harpa e foi aluna da Francine Benoit. E, enfim, não se pode dizer que sejam pessoas ligadas à música, o meu pai muito menos, mas por volta dos 10 anos o professor do ensino, eu frequentei o ensino privado, digamos, até aos 9 anos. Aos 10 anos, portanto, eu andei na escola francesa, é o equivalente ao liceu francês em Lisboa, e aos 10 anos fui para o ensino público. E, portanto, no ensino público tinha um professor de educação musical, que era o professor Lino Gaspar, a quem eu devo, de facto, a carreira que tenho, porque foi ele que chamou os meus pais à escola, na altura, e que disse, eu penso que a sua filha tem, de facto, um dom
para a música ou para a dança, portanto agora é uma questão de opção, vejam lá aquilo que conseguem fazer. E o que é facto é que tanto eu como a minha irmã fomos imediatamente para a Juventude Musical Portuguesa, na altura, era dirigida pela professora Marília. Eu fui estudar violino, a minha irmã foi estudar piano. A minha irmã claramente estava muito mais avançada do que eu tinha escolhido um instrumento muito complicado e os meus pais não adquiriram um instrumento na altura porque os meus resultados não eram brilhantes e portanto adquiriram o piano porque de facto a minha irmã levava um grande avanço em relação à minha pessoa. E portanto eu também passei depois do violino para o piano, mas aos 17 anos apaixonei-me pelo canto, não propriamente pelo canto lírico. Comecei a ouvir aquelas roqueiras, Nina Hagen, Lina Lovitch, enfim, os Blondie, etc. Isto já comecei a ouvir por volta dos 12, 13. Mas ali aos 17 anos, pronto, a questão punha-se muito... eu tinha um grande prazer em ver estas mulheres em palco e foi assim que fiz uma prova para o Conservatório de Música do Porto, na altura. Entrei, fui admitida e fui para a classe da professora Isabel Malaguerra, que era uma professora fantástica, mas muito conhecida pelo seu mau feitio, digamos assim. Eu arrisquei, mas realmente só durei um ano nas mãos dela e depois, digamos, prossegui os meus estudos com aquela que considero a professora que mais me influenciou e marcou em Portugal, que foi a professora Fernanda Correia. A professora Fernanda Correia, uma joia de pessoa, para além de ser uma grande pedagoga, e eu estive com ela bastante tempo. Depois, entretanto, fiz o curso de filosofia, sou licenciada em filosofia com estágio, portanto sou profissionalizada, sou professora profissionalizada, digamos assim, e com estágio integrado. E que mais? E aquilo que vos posso dizer é que de facto a professora Fernanda foi uma grande influência em mim, a tal ponto que, embora eu tenha sido aluna na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo no Porto, do professor Oliveira Lopes, depois prossegui estudos nessa mesma instituição com a professora Fernanda Correia. Pronto, e aí por volta dos meus 28 anos, mais ou menos, por aí, decidi ir para os Estados Unidos da América, onde a minha irmã já estava, e foi aí que eu fiz, digamos, a maior parte da minha aprendizagem em termos de canto lírico. Fiz o mestrado na Universidade de Indiana, em Bloomington, e onde tive o prazer, por exemplo, de concorrer com mais de 350 cantores para uma das 8 produções de ópera, porque nós éramos, digamos assim, chamados para cantar uma ou duas áreas de ópera, e nesse ensemble de 350 cantores, desse ensemble sairiam algumas pessoas que teriam a possibilidade de cantar nas óperas na Universidade de Indiana. E a Universidade de Indiana tem, quer dizer, como podem imaginar, uma universidade que em si só apresenta mais de 8 produções de ópera com castes de ópera duplos. Portanto, põe qualquer companhia de ópera mais pequena da Europa num ponto de grande desigualdade, porque realmente nos Estados Unidos da América as coisas são todas feitas em maiores proporções. Portanto, as salas são maiores, exigem que o cantor tenha de facto uma belíssima projeção vocal, que tenha uma presença cênica forte em palco, porque naturalmente isso é muito importante. Eu tive algumas disciplinas interessantes nesse âmbito também, tive disciplinas ligadas ao repertório lírico, ao repertório de música de câmara, ao repertório da canção, etc. E, enfim, e depois disso decidi fazer o meu doutoramento na Universidade de Rutgers, em New Brunswick, em New Jersey, portanto, onde estaria mais perto de Nova York, porque Nova York é um grande centro artístico e também um centro onde estão os agentes
e as pessoas que podem de facto impulsionar a carreira de um cantor. Em Nova Iorque eu tive a felicidade, digamos assim, de ter sido aceite numa companhia de ópera que foi a Di Capo Ópera, e eu fui aceite nesta companhia como jovem artista, ou seja, estamos a falar, na altura Nova Iorque tinha duas companhias, portanto tinha o Metropolitan Opera, tinha a New York City Opera, que seria a companhia B, digamos assim, e em terceiro lugar estava a Di Capo, que era uma pequena companhia, mas era uma companhia onde muitos jovens artistas se formavam e depois partiam para ou para o Metropolitan ou para a New York City Opera. E portanto eu tive a alegria de estar, nem sei, talvez 6 ou 7 horas à espera de ser chamada para uma audição. Na altura estava muito calor em Nova Iorque, estariam seguramente 40 graus, 41, e eu lembro-me que bebi litros de água até chegar a minha vez. Mas de facto tive a felicidade de ter sido aceite. Isto às vezes nesta profissão também é preciso um bocadinho de sorte, também é preciso que as pessoas certas gostem de nós, que nos acarinhem, que nos compreendam. Eu não tenho uma voz propriamente fácil, entre aspas, porque não é uma voz que se possa meter numa caixinha, é uma voz, eu tanto canto a voz do meio soprano como canto o soprano, ou seja, eu tenho a possibilidade de cantar repertório mais agudo e que assenta, digamos, em papéis de mais heroicos, da heroína, digamos assim, mas também tenho a possibilidade de fazer os papéis mais discretos, os papéis da aia, os papéis da criada, os papéis da mãe, os papéis da escrava, os papéis da bruxa. Portanto, no meu caso eu sou aquilo que se chama uma Zwischenfach, ou seja, sou uma pessoa que canto soprano ou canto meio soprano, mas no meu próprio país há alguma dificuldade em aceitar esta minha característica vocal. Não me posso queixar em termos internacionais, tenho tido de facto grande apoio também do meu maestro com quem trabalho em Madrid, Henrique Ricci, que foi pianista acompanhador de José Carreras durante mais de 18 anos e que é um maestro de orquestra, com quem trabalho também habitualmente. E isto para vos dizer que também não me posso queixar, porque durante estes tempos de pandemia fui contactada por uma agência em Zurique para que me arranje trabalho internacionalmente, dado que em Portugal as coisas estão muito confinadas ao Teatro Nacional de São Carlos, e quando só temos um teatro em Portugal torna-se complicadíssimo gerir, digamos assim, todos os cantores que querem lá cantar. Às vezes se calhar acabam sempre por ser os mesmos, porque são aqueles que que estão mais à mão, ou porque são aqueles que são mais simpáticos, não sei, não faço ideia. Gostaria muito que os critérios de facto fossem sempre os critérios da equidade e do mérito, porque de facto vivem-se tempos muito complexos também, e eu acho que o confinamento trouxe a muita gente, e falo por mim própria, trouxe um grande pensar, ou um pensamento profundo sobre aquilo que são os nossos valores mais estáveis, digamos, os nossos valores de estrutura humana. E o confinamento para mim teve de facto essa característica, essa vertente de vincar ainda mais aquilo em que eu realmente acredito. E deixo-vos com este meu pensar sobre a cultura e sobre a arte, que para mim são indispensáveis, são fundamentais. Não há tecnologia que substitua a emoção, não há máquina que substitua aquilo que é feito pela mão humana, aquilo que é elaborado pelo coração do homem. E eu penso que estamos numa altura de viragem social, de viragem política, de viragem mesmo de pensamento, de mentalidade muito, muito vincada, e devemos aproveitar para de facto sermos mais humanos, todos mais ternos,
e mais criativos, todos mais virados para as artes, para a importância que as artes têm na nossa vida e no nosso desenvolvimento enquanto pessoas e como seres, como almas, digamos assim. E deixo-vos com estas palavras porque de facto vivem-se tempos de desassossego, mas nós devemos dar ao desassossego as asas para que ele possa voar para longe e deixar fluir em nós a criatividade e o amor à arte. Obrigada.